Olá, meu nome é Marcos Catalhan e esse é o Expresso Brain, onde eu trago as principais notícias e informações relevantes de abril e as nossas apostas agora para maio. Bom, abril foi um mês totalmente marcado aí pelo pico da inflação, com a prévia da inflação dando 1,73, o maior número, o maior indicador para o mês desde 1995. Quer dizer, a inflação veio muito forte, mais forte até do que o mercado previa, e esse de fato é o destaque assim muito preocupante, muito negativo do mês de abril. Além disso, em abril também tivemos aí o resultado consolidado do empréstimo ao financiamento imobiliário pelos recursos da poupança, ou seja, é um empréstimo via o SBPE, que basicamente financia aí os imóveis de média e alta renda. Tivemos um recuo de menos 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em janeiro e fevereiro, o SBPE veio bem, veio acima do período anterior, mas em março houve uma queda de quase 20%, fechando o trimestre com uma queda acumulada aí de 4,7% em relação ao trimestre anterior. Também uma notícia que não foi nada boa aí em abril. Além disso, abril ainda teve outras notícias negativas, né? Pois é, o mês de notícias negativas. Nós tivemos aí, por exemplo, a queda do Ibovespa, o índice da B3, né? Então, o Ibovespa teve uma queda de quase 10%, uma queda muito elevada, uma queda que a gente só viu na época ali do início da pandemia, da Covid-19, ou seja, sinalizando que o mercado acionário, as empresas estão muito preocupadas, afetadas pelo lucro, pela inflação elevada e pela taxa de juros, né? Então tivemos também essa notícia da queda do mercado acionário no Brasil e no mundo, é importante dizer, afetando inclusive algumas grandes empresas, startups aí, unicórnios. Isso não tem a ver necessariamente com a bolsa, né? Mas enfim, afetando aí o mercado também de startups e unicórnios no mercado imobiliário, algumas empresas bem conhecidas aí. Além disso, abril, continuamos com a guerra da Ucrânia, lockdown na China. E por que eu estou falando de guerra da Ucrânia e lockdown da China? Além de serem eventos horrorosos, né, a guerra da Ucrânia em si pela questão humanitária, ela vai estrangulando cada vez mais a cadeia de fornecimento, a cadeia de suprimento. E volto a falar, a questão mesmo do lockdown da China, por causa de uma nova onda de Covid, né, em Pequim, por exemplo. O que significa isso? Né? Xangai, por exemplo, o que significa isso? Significa que as cadeias de fornecimento, portos, movimentação de contêineres, ficou estrangulada, afetando aí seguramente os custos e a cadeia de produção, toda a cadeia integrada de produção que afeta, por exemplo, o mercado da construção civil, sinalizando o que, pessoal? Não vai ter folga na inflação de custos. Com certeza a gente pode apostar nisso. Bom, e quais são as nossas apostas agora para maio? Nós temos agora no início do mês a reunião do Copom e seguramente o Copom vai promover mais uma elevação da taxa Selic, que no final das contas é a taxa de juros que interfere em toda a dinâmica da economia brasileira e de algum modo também isso vai para o mercado imobiliário e afeta também o consumo das famílias. Não poderia ser diferente, dada a elevada inflação, é uma inflação que está no mundo inteiro, no Brasil também, uma inflação também de custos muito forte e sem a menor perspectiva de queda. Então, a nossa aposta agora para maio é a elevação da taxa Selic, possivelmente ao redor de 1 ponto, hoje está em 11,75. Vamos ver aí qual vai ser a decisão do Banco Central, mas de fato nada tem sido tão negativo para a economia brasileira quanto a inflação e a taxa de juros é o mecanismo de contê-la. Além disso, agora em maio, nós vamos ter os indicadores de intenção de compra que a Brain divulga. E essa vai ser uma notícia bem importante. Como é que está o humor do consumidor dado esse cenário? Refluiu? Aumentou? Permaneceu estável? E refluiu? Aumentou? Permaneceu estável? Em que proporção? É muito importante a gente acompanhar
toda essa movimentação, nós estamos vendo notícias negativas aí do ponto de vista da inflação, uma queda no crédito. E como é que está a intenção de compra do consumidor? Isso vai ser lançado agora em maio e eu espero você, assim que divulgarmos, para nos acompanhar na nossa divulgação desse indicador tão importante que é a intenção de compra de imóvel das famílias brasileiras. Bom, esse foi o Expresso Brain, onde a gente trouxe algumas informações e notícias que entendemos como relevantes para o mercado imobiliário. Espero você no nosso próximo informativo e acompanhe nossas redes sociais, inscreva-se no canal, compartilhe, comente. Será um prazer sempre contar com você aqui com a gente.